Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nova temporada de podcast do Health Ideas, promovido aqui pela Pixium, novamente direto da Feira Hospitalar, uma das maiores feiras da saúde do mundo. Estão falando 80 mil pessoas vão passar por aqui. Não sei se todos vão conseguir chegar, né? Começou uma chuva aqui. Inclusive, a gente já pede desculpa que o Cássio, infelizmente, vai poder participar aqui conosco hoje. Juntos, a ideia aqui é discutir vários temas de relevância do setor da saúde. Você sabe o nosso desafio. O mercado está muito desafiador, mas o setor de saúde realmente está acometido de vários desafios. A gente vai falar aqui hoje de um tema super relevante que eu vou falar daqui a pouquinho. Me apresentando, sou Yomani Engelmann, sou diretor de marketing comercial aqui da Pixium. Quero convidar todos a continuar assistindo e ouvindo esse debate. Tá? Temos um QR Code aqui disponível para ter acesso completo à nossa programação. E para quem se cadastrar aqui, depois vai ter acesso ao vídeo que será produzido e distribuído gratuitamente. O tema de hoje, cibersegurança, um nome que dá até medo, né? Parece que é coisa de hacker. Como proteger os dados dos pacientes. Para nos acompanhar nessa conversa, contamos aqui com a Andréia Rangel, que vai se apresentar daqui a pouquinho, tá? E o Luiz Renato Evangelistas, diretor de inovação da Aquara Saúde, e a Andréia, da XIT. Andréia, quer se apresentar para nós aqui, por favor? Sim. Obrigada, Yomani. Obrigada, Renato, participar aqui desse podcast com vocês. É uma honra, um prazer, agradeço o convite. Meu nome é Andréia Rangel, eu sou da XIT, eu sou head da unidade de negócios voltada para a saúde. E na XIT a gente trabalha com um portfólio completo aí para ajudar em todos os serviços voltados para cyberincidentes. E também a área de infraestrutura dentro dos hospitais. Legal. Renato, por favor. Enorme prazer. Obrigado, Yomani, pelo convite. Conversar com vocês, do lado aqui da Andréia. Pena que o Cássio não está com a gente, né? Não conseguiu. Mas vai ser um prazer aqui trocar com vocês. Eu sou diretor de TI e inovação da Cora. Tenho uma trajetória aí na saúde bastante longa, vamos dizer assim, né? Mas prazerosa, e espero contribuir com vocês. E até o tempo que ele vai falar, né? Quando a gente começou, também tem uma trajetória aí, né, Renato? Segurança não estava tão na pauta, né? Eu acho que talvez nunca estivesse tão na pauta de todos aqui, que é o nosso tema principal. Bem, começando o nosso debate aqui, gente, é notória a convergência de tecnologia e saúde. Eu gosto de falar muito que a saúde, ela é notoriamente tecnologia, né? É uma das áreas de maior inovação do mundo, junto com a indústria aeroespacial e a indústria militar. A saúde lidera a inovação, mas sempre liderou a inovação na atividade final, né? Então, novos métodos, equipamentos diagnósticos, técnicas. E agora a gente está vendo uma convergência de dados, adoção de dados, tecnologia voltada onde o paciente consegue ver a sua saúde de alguma forma, administrar dados com isso, né? E com isso vem alguns desafios em relação à segurança desses dados, né? Então, começando o nosso debate aqui, quais são, na visão de vocês, né, os principais desafios relacionados a dados de saúde nesse mercado? Posso começar? Deve. É bem isso mesmo, né, Yomani? A gente vê o segmento da saúde crescendo exponencialmente. Quando a gente fala de transformação digital, a gente acaba entrando nesse caminho que quanto mais você digitaliza um processo, mais exposto a cyberincidentes você fica. E é uma tendência, óbvio, natural, que traz muita otimização operacional dentro dos hospitais, traz muito benefício na questão de você dar autonomia ao paciente, mas é preciso estar, sim, muito atento ao lado da cibersegurança, né? E eu acho que hoje, os grandes desafios, quando você pensa nesse assunto, de como combater os golpes e como evitar, né, de cair em cyberincidentes, os maiores desafios que eu diria são os pontos cegos dentro dos perfis dos hospitais que a gente trabalha, independente de ser um perfil público, privado, ou um hospital de grande porte ou médio pequeno porte, é justamente a questão de uma infraestrutura, muitas das vezes, bastante desatualizada. E nessa corrida, né, pela transformação digital, a adoção de muitas soluções que não são ainda security by design. E
eu também acredito que uma das maiores dificuldades que a gente vê é também a questão da conscientização dos colaboradores, dos profissionais de saúde, com relação a cyberincidentes. As pessoas ainda não têm, acho que, a informação de quão grave é a consequência, né, de um ataque cibernético e quanto isso pode, de fato, impactar na operação hospitalar, inclusive na saúde do paciente, né? Porque a segurança digital ela está diretamente ligada também com a segurança do paciente. Legal. Eu acho que assim, é um assunto tão vasto hoje em dia, né? Que virou quase que clichê, né, Elna? E eu fiquei pensando aqui, né? Como é que a gente pode falar de segurança de uma forma um pouquinho um pouquinho diferente, um pouquinho mais aberta, né? O que eu acho? Eu acho que nós estamos vivendo um mundo tão conectado entre hardware e software que as pessoas estão se esquecendo um pouco do que a Andrea trouxe, que é o security by design. Se você começa a desenvolver bem qualquer solução, seja de hardware ou de software, ela vai ser segura. Mas o mundo foi avançando de uma tal maneira e as integrações de devices com software, de software com software, avançaram e nós perdemos a mão. Eu acho que esse é o momento que nós estamos vivendo. E tem mais um componente que entrou nessa história, que é o ser humano. Né? Aí pronto. Então eu acho que nós estamos vivendo um momento de grande preocupação, na minha opinião, porque o advento da IA que está chegando, ele está chegando e pegando a gente despreparado com relação a essa situação, né? Eu vejo isso, vejo que no ambiente hospitalar isso é ainda pior, né? Do ponto de vista de integração de equipamentos médicos com software e com peopleware, né? Com as pessoas. Existe um desconhecimento muito grande ainda, infelizmente. Então, a saúde eu acho que é um segmento que sofre demais, né? Por conta dessas situações. E eu vejo, né, ainda com um grande desafio para o setor, dado até o momento que a gente vive de sustentabilidade, né, foi o tema de ontem que nós discutimos, as margens achatadas, né, tá aí os relatórios mostrando aí a queda da rentabilidade do setor, que muitas vezes inviabiliza novos investimentos de CAPEX, né, e mesmo em OPEX, em coisas novas, e aí é uma dificuldade maior ainda de um desafio de investir num layer de segurança, coisa que muitas vezes, né, eu não estava acostumado, ou talvez não fosse tão necessário no passado recente, né? Eu acho que isso também, fora isso, tem aquele componente de pessoas, né, de também conscientizar a relevância disso. Quando eu estava também refletindo aqui sobre o tema, acho que todo mundo antes tinha os seus dados de saúde numa gavetinha em casa, né? A minha avó acabou falecendo ano passado, mas nós tínhamos um inventário dela lá, dos exames dela, e as pessoas hoje não se deram conta, né, que essas informações estão hoje muito expostas, tão estruturadas, e se ganha, como você falou, né, tem vários ganhos, toda a adoção tecnológica está sendo feita, mas ao mesmo tempo a preocupação com a segurança tem que caminhar junto, dado o próximo tema aqui que a gente vai falar, que são o número de ataques, né? Aqui, de acordo com o relatório da Checkpoint Software, o setor de saúde está entre os mais atacados do mundo. Uma média em 2024 aí de quase 4.500 tentativas semanais de ataques em organizações de saúde. Um aumento de 73% em relação ao anterior. Acho que nem criptomoeda está subindo tanto, né? No Brasil, o dado é alarmante, né? 2.600 ataques semanais por organização. Na percepção de vocês, né, fornecedora de tecnologia, né, do outro lado do balcão, né, usuário da tecnologia de saúde na Cora, quais são as falhas de atenção nas boas práticas que podem aumentar esse prejuízo das instituições e quando os ataques acontecem? Legal. Falando de dados e de informações, né, a respeito do setor, em 2023, os ataques de ransom eles aumentaram assim, drasticamente. Então, a gente tinha o setor de saúde, em termos de classificação de setores por ataques cibernéticos, o setor de saúde estava classificado lá em 7º lugar. Né? Primeiro lugar, financeiro, segundo lugar, governo,
E com esse aumento de 2023, que passou a 146 mil ataques de ransomware na área da saúde, a saúde, infelizmente, subiu para a 3ª posição. Nossa. Né? E então realmente é um setor bastante frágil, né? Quando você trata dados sensíveis de paciente, são dados extremamente valiosos aí na dark web e na deep web. E a gente até costuma falar que se você tem CPF, com certeza seu CPF está valendo, está sendo negociado neste momento na dark web. E aí eu vejo assim que os pontos a serem os pontos de atenção para os gestores, né, hospitalários, o Renato está aqui, né, para poder confirmar. Eu acho que um bom plano de resposta a incidentes, né, a maioria das instituições não se preocupa com isso. Então é aquele caso meio como nos condomínios a gente tem a brigada de incêndio, se acontecer incêndio, quem que a gente chama, para onde a gente vai, qual extintor pega, é mais ou menos a mesma situação. Então, se o hospital ele não tem um bom plano de resposta a incidente traçado, e quando vem ao momento de crise, você precisa saber gerir essa crise com rapidez e com inteligência, com capacidade e com as funções de cada interlocutor muito bem definidas, né? Quanto mais rápido você age, menor o dano, né? Então, acho que esse é um bom ponto. A questão de manter os storages bastante atualizados, os firewalls de última geração, ter soluções que a gente chama, né, comercializa bastante no mercado, que a gente tem um conceito de zero trust, né, que isso é parte do conhecimento do conceito de que ninguém é confiável, né? E, de novo, acho que muito bater nessa tecla de conscientização dos colaboradores de saúde. Não sei se vocês já assistiram, tem 2 bons filmes que acho que tratam bastante essa questão. Não sei se vocês já viram uma série nova da Netflix chamado Dia Zero, que fala, né, sobre a novo formato de guerra mundial, né, que é um formato invisível através de cyberataques. E quão grande é a consequência de 1 minuto se você consegue, né, desligar um sistema de um país todo. E a gente está falando aqui do ambiente muito menor, num cenário hospitalar, mas que o prejuízo é extremamente alto, porque é um prejuízo não só financeiro, mas um prejuízo de atendimento, de reputação da instituição perante o seu maior bem, que é o cliente, que é o paciente, né? E então eu acho que é muito essa questão, né? O outro filme que eu ia mencionar, aquele Enfermeiro da Noite, né? Que consegue, e é um fato verídico, né? Uma história verídica, que consegue burlar ali um sistema na farmácia e conseguir obter ali alguns medicamentos que depois ele aplica de forma proposital, né? E danosa aos pacientes. Mas eu acho que é muito isso. Por mais que você tenha uma instituição muito bem blindada tecnologicamente, com soluções de combate aos cyberataques, é muito essa questão de você também conscientizar, fazer um trabalho de educação a respeito das consequências e da gravidade de um cyberataque, ensinar os colaboradores como identificar e-mails maliciosos, como você ter boa definição de senhas, aplicar multifatores de autenticação. Então, acho que é um pouco desse trabalho de conscientização mesmo, interno dos colaboradores. Perfeito. E puseram o Robert De Niro, né, para Exato. protagonizar a história. Nada menos do que o Robert De Niro. Muito bom. Legal, muito bacana. Eu acho que assim, um outro prisma dessa conversa toda, do lado do prestador, né, de saúde e de quem adquire tecnologia e usa, a segurança, a TI não é core para a saúde. Ainda não é, né, ela é meio ainda, e infelizmente não é core ainda. Estamos chegando lá, evoluímos muito, né? Para quem tem um pouquinho de chão aí, eu tenho um pouquinho, alguns anos, e eu fico muito feliz com o momento que nós estamos vivendo com a tecnologia em saúde. Mas não é core ainda, né? E a segurança menos ainda. Então, quando você precisa investir qualquer real em algo que não é core para cuidar e tratar de pacientes, já é muito difícil. Já é complicado você ter a verba, ter o dinheiro e conseguir convencer de que isso é necessário. Você acaba convencendo pelo medo, né? Então, se eu não fizer, é pior.
pelo risco, né? Nunca é bom. Nunca é bom. E o outro ponto é que nós vivemos pelo menos nos últimos 5 anos, o Brasil sempre teve dificuldades financeiras, mas nos últimos 5 anos na saúde tem sido especialmente difíceis, né? Então, investir em segurança está ficando mais caro cada vez e está ficando mais difícil no nosso país. Uhum. Isso é um pensamento que eu tenho exercido bastante quando a gente para fazer orçamentos, né? E aí uma reflexão que eu tenho é como é que a gente consegue sair dessa situação? Hoje a gente põe camadas e camadas de segurança, muitas delas seriam desnecessárias se a gente fizesse meia dúzia de coisas mais corretamente, né? E a gente fica precisando inserir essas camadas porque sabe que os nossos sistemas foram mal integrados, né? Sabe que os nossos dados não estão devidamente protegidos pelos sistemas, e sabe que os nossos usuários não tomam atenção, né? Você vê a cultura, né? O Brasil é um país que precisa de um DLP, de um Data Loss Prevention, por exemplo, pela cultura, né? Não estou falando que não aconteceria em outros povos ou em outros países. Acontece e acontece muito. Mas nós somos parte de uma estatística elevada. Significa que a gente precisa gastar mais com segurança. Deveríamos precisar gastar menos cada vez. Cada vez nós estamos precisando gastar mais, né? Então esse é um outro contraponto. Não é só o hacker e a inteligência do mal evoluindo, né? E cada vez mais especializada, mas eu acho que nós também estamos deixando de fazer bastante nosso dever de casa. Então, nesse prisma de usar a tecnologia de segurança, eu acho que a gente tem que parar, muitas vezes, repensar nas arquiteturas. Isso costuma fazer um grande valor, né? Trazer valor financeiro, trazer menor custo de pessoas também para ficar operando todas essas soluções. Eu tenho pensado muito, né? Eu acho bem bacana o que você está falando, Renato. E você está observando o Renato como gestor, né, de uma operadora de saúde bastante importante, com hospitais muito relevantes. Você usou a palavra gastar, né? Uhum. Custos. Exatamente. E, infelizmente, assim, é como é visto hoje as demandas de cibersegurança, elas são vistas dessa forma. Eu vou contar um caso sem nomear, claro, nomes aqui. Um cliente meu, operadora de saúde, vinha sendo alertado sobre as questões de vulnerabilidade que ele estava enfrentando. E aí, como o Renato falou, sempre naquela dúvida, poxa, eu vou usar o dinheiro no investimento de novos equipamentos médicos que vão me ajudar a oferecer um tratamento mais qualificado e, portanto, me trazer um retorno financeiro para a instituição, ou eu vou pegar esse orçamento e vou investir em soluções de cibersegurança para que lá na frente eu não tenha um problema muito maior. E o cliente optou por investir em outras soluções ao invés de cibersegurança. E a gente vinha alertando, olha, toma cuidado, você precisa pelo menos fazer o básico bem feito para que minimize qualquer risco, né? E não foi feito. E aí, numa terça-feira de feriado de carnaval, que eu estava muito feliz, porque eu falei, hoje eu vou dormir até mais tarde, que eu vinha numa toada de trabalho muito, muito intensa, esperando aquele feriadinho para dormir um pouquinho mais. 6 horas da manhã, esse CIO me liga, Andréa, pelo amor de Deus, eu estou sendo atacado, meu ambiente todo parou, me socorre, ajuda. E aí a gente faz todo aquele movimento, né, de montar a sala de war room, trazer os especialistas, mas de fato foi um golpe bastante importante. Essa instituição de saúde ficou por meses com vários danos, não só em termos tecnológicos, mas também em termos de pesquisa de satisfação dos próprios pacientes, porque perderam seus dados, perderam seus exames, tinha paciente que estava em procedimento e foi prejudicado. Então, o volume de dano causado, ele acaba atingindo diferentes âmbitos, né? Não só financeiro, Sim. mas de qualidade de operacional, até para os próprios colaboradores profissionais de saúde. E foram meses para poder recuperar esse ambiente. Então, assim,
o que era investimento em cibersegurança, de fato, passou a ser um custo, e um custo alto. Pois é. E aí, infelizmente, aprende pela dor, né? Pois é. E tem uma coisa bacana na sua fala, que é o seguinte: a gente também tem que ter um contraponto desses investimentos na prevenção e na retomada, Exato. né? Tem vários frameworks de segurança no mercado que tratam desses estágios, né? Exato. A gente não pode mais, infelizmente, deixar nenhum deles de lado. A gente tem que ter o backup, a gente tem que ter o DR, a gente tem que ter o negócio preparado para retomar sem tecnologia, né? Estou traduzindo aqui os nossos termos técnicos, que a gente sempre tem, mas para que todo mundo acompanhe. E a gente tem que proteger cada vez mais. Mas a simples proteção não é mais suficiente, né? E tem uma coisa bacana, e aí você atira numa coisa e acerta em outra. Porque quando a gente está falando de disaster recovery, naturalmente você também está falando de um plano de continuidade do negócio. Essa, para mim, é uma coisa legal, porque eu vejo a segurança da informação trazendo um pensar e um preparar agora para as instituições brasileiras que elas não tinham. Porque não é só um ataque hacker que pode atrapalhar a vida da gente. Uma falta de energia, e a gente vive isso sazonalmente, né? Causa o mesmo estrago numa UTI, no centro cirúrgico e etc, né? Então, como é que a gente vive num ambiente onde a tecnologia que a gente está usando agora não está disponível? Eu acho que esse é um pensamento bacana também, que vai além da segurança da informação, né? Ou da cyber. É um belo ângulo, né? Realmente, a área médica, a redundância, eu até comparando ali do que eu falei, eu admiro muito a indústria da aviação. Ela é tão complexa quanto a área médica, mas uma coisa que ela, na minha opinião, é um pouco melhor já do que a área médica, que ela aprende muito com o erro, né? Então, e a redundância é uma realidade de tudo, né? E cada falha é uma catástrofe, né? Vidas são perdidas na grande maioria dos acidentes aéreos, mas não é em vão, né? É isso que eu fico feliz, né? No final da história, o próximo voo vai ser mais seguro, né? Então, na área médica, muitas vezes isso não é tão verdade, né, nesse aspecto, né? Exatamente. No que você falou do ransomware, me trouxe a memória. A primeira vez que eu ouvi falar foi em 2015. Eu estava num evento nos Estados Unidos com o nosso investidor. Eles trouxeram esse tema, o cara da CSA dos Estados Unidos, o cara aposentado, falando do primeiro ataque de ransomware que ele tratou, um resgate de $45 mil, porque o FBI só é acionado a partir de $50 mil. Os caras já sabiam, né? E era um hospital. E eles não tinham a mínima noção do como tratar a situação, né? Então, eu imagino um hospital e aquilo me apavorou. Eu falei, nossa, no Brasil vai vir, né? Estava acontecendo nos Estados Unidos, mas vai vir no Brasil, né? Então, já faz 10 anos quase essa história. Então, um hospital no dia seguinte, prontuário, criptografado, medicação, um dano, como, né, o dano econômico, obviamente, mas um dano nas pessoas absurdamente, sem plano de trabalhar sem. Então, não tinha, né, a digitalização que a gente está vendo no Brasil, nos Estados Unidos já está muito mais elevada. Não tinha contingência. Foram ali até entenderem, ainda era casos isolados, né? Então isso me chamou muita atenção. E daí você falou também do outro filme ali, que também está falando da cibersegurança, mas a segurança interna também é importante, né? Ali um funcionário, né? Então a questão da conscientização e você também, de certa forma, monitorar as ações, também sem citar nomes, mas daí para ver a questão do treinamento das pessoas. Nós tivemos um caso que era um atleta sendo negociado, que fez um exame e o exame mostrava uma lesão severa desse atleta. Isso vem importância, né? Dá para ver aonde vai o negócio, né? Então, e essa foto, essa imagem da lesão vazou, né? E ele estava em trânsito de negociação de clubes, né? E isso gerou um burburinho nos bastidores de como que aquilo ali, e a falta de conscientização da pessoa que fez, né? Que isso ou qual é a intenção? Às vezes ela fez só, olha, um cara famoso aqui tirou,
sem saber o risco que estava colocando a instituição, o próprio atleta, né? O clube que aquele atleta representava. Então, realmente é complexo a situação do treinamento, né? Da conscientização e tudo mais. E fora as questões de pessoas sensíveis, às vezes, né, a gente trabalha com, né, todo mundo é paciente. Uma coisa em comum no mundo, Exato, todos nós somos pacientes. todo mundo é É. paciente, né? E com essa fala dita, né, muitas vezes pessoas querem se aproveitar de dados de pessoas, né, politicamente expostas, né, e isso é uma realidade, né? E até entrando nesse tema, os dados contidos, né, em prontuário cada vez mais digitalizados, né, são manipulados. Tinha um antigo SAMI, né? Até existe o famoso SAMI, né? Nossa. A instituição, ela não é somente responsável por aglutinar esses dados, mas também por guardar esses dados, né? E aí vocês, como fornecedores, né, como prestadores de serviço para a saúde, o que vocês acham que um bom fornecedor, né, deveria dar, né, de tecnologia ou de framework, né? O que vocês acham, né? Você é fornecedora, o que vocês levam, o que você gostaria de receber, Ricardo, dos fornecedores de tecnologia para minimizar isso, na opinião de vocês? Bom, vou falar então do meu lado como fornecedora de soluções de cibersegurança, né, de segurança da informação. A gente sempre está tratando com os nossos clientes, né, instituições de saúde, e aí quando eu falo instituições de saúde, não só hospitais, mas clínicas, operadoras de saúde, laboratórios e inclusive indústria farmacêutica. A gente sempre aponta o uso de soluções que sejam interoperáveis de forma segura, como eu falei no início, soluções que sejam security by design, soluções que permitam atualizações frequentes, né? Que permitam que você faça um monitoramento preciso, e aí monitoramento também incluindo aí dispositivos médicos conectados, que de pouco tempo para cá que começou, as instituições começaram de fato a se atentar para isso também, e isso veio muito de notificações de ataques, né, de hackers invadindo equipamentos médicos, então ressonância, até fatos agora recentes com as cirurgias robóticas, né? Você tinha mencionado a questão de laboratório, então existe frequentemente essa questão de ataque cibernético dentro de laboratórios, alterando inclusive resultado de exames de paciente. Então você imagina, né? Você receber um exame que o resultado não é verídico, isso, dependendo do que for, né? Pode levar a pessoa até a um choque aí emocional e tudo mais. Então, quando a gente fornece soluções e serviços de cibersegurança, é justamente, do meu ponto de vista, primeiro entender o perfil de cada cliente. A gente sabe que a realidade, principalmente em termos de hospital, ela é muito diversificada no Brasil. A gente tem hospitais com índices de maturidade tecnológica extremamente diferentes, né? E eu não estou falando de hospitais norte, nordeste, estou falando de hospitais aqui, Rio, São Paulo, Vale do Paraíba. A gente encontra ainda muitos hospitais que possuem processos ainda manuais, processos usando planilha Excel. Então, eu acho que é muito nesse entendimento da maturidade de cada perfil de cliente e oferecendo aquilo que é acessível à realidade dele e execuível, né? Como eu falei, a gente trabalha num mundo de muitas soluções que atendem à cobertura e prevenção de riscos de cyberincidentes em diferentes níveis, monitoramento, SOC, NOC, treinamentos de colaboradores, assessment, teste de vulnerabilidade, phishing, pentest, enfim, uma gama gigantesca aí de serviços. Mas acho que, do ponto de vista meu como fornecedora, é sempre tentar entender o perfil de cada hospital, a realidade dele, o que é, de fato, possível executar, e sempre trabalhando uma comunicação muito clara de um planejamento, de fato, de um plano diretório de segurança da informação, com um cronograma bem definido e com informações muito bem organizadas. Legal. Ficou difícil agora, né, André? Deu uma aula aqui agora. Mas
eu acho que a gente tem que eu acho que a gente tem que resetar muita coisa na segurança. Eu vejo assim, na área da saúde, tá? Eu canso de receber fornecedores que, infelizmente, não estão preparados, né? Principalmente de software e com a história da inovação agora, né? Então, para quem é um adepto à inovação e quer inovar, tem ficado mais difícil, né? Tem ficado cada vez mais difícil porque quem está desenvolvendo inovação está partindo de premissas de segurança muito fracas. Esse é o primeiro ponto. A gente sempre fica, a primeira pergunta sua foi o que você gostaria, né, de receber e etc. Do ponto de vista de software, eu tenho muita preocupação. E são camadas em cima de camadas, né? Então, nós estamos usando uma não é exemplo meu, mas de repente nós estamos usando uma telemedicina que não é daquela empresa. Ela está integrada ali. E aquela medicina está usando um componente de vídeo ou do streaming que também não é dela, que está embedada na solução, né? Então, eu acho que... E ninguém olha para isso. Muito difícil você receber uma empresa que tomou esse cuidado e que traz isso para você já na primeira conversa, né? E eu acho que também porque quem compra também não pergunta. Então é um mercado complicado. Para quem vende, para quem compra, mas para quem faz, não. Para quem faz, deveria ter a obrigação de fazer bem feito. Esse é o primeiro ponto, né? Hardware, eu acho que tem os seus defeitos, mas o hardware, ele é assim, historicamente ele é mais conservador, né? Então ele traz uma segurança um pouquinho maior. E aí eu estou falando hardware não só na área de tecnologia da informação, mas hardware, dispositivos médicos, né? Que é uma regulação maior. Com relação a essa história toda, eu me animo quando eu vejo, por exemplo, uma Anvisa com esse processo do software by design. Mas eu olho isso de uma forma mais ampla. Eu não olho do ponto de vista regulatório ou desse momento atual nosso, me interessa pouco. Me interessa mais que o nosso país tomou esse movimento, né? Porque a gente sabe que, de repente, nós estamos aí com a LGPD, ela voltou. Quando foi, ainda não foi. Às vezes ela vai dar um sprint e volta, próprio governo, né? Então, mas me agrada muito ver uma Anvisa olhando para isso e puxando o tema, né? Então você vai desenvolver software com um padrão adicional aqui de cuidados que nós, a Anvisa, vamos olhar. Muito nos primórdios, também nem tanto, vai. A gente tinha um negócio, você vai lembrar, mãe, que era o CMM, que era um índice de maturidade, né? De desenvolvimento de software. Quem era CMM nível 5, então, era o estado da arte, né? Então, você contratar uma fábrica de software que era certificada CMM nível 5, tinha até o CMMI, que era o International, que era, né, a última versão, era uma certeza, era uma garantia, né, de que você tinha ali um respaldo, que o software tinha qualidade, tanto nos processos que antecediam o desenvolvimento, quanto no código. Isso acabou. Ninguém mais fala disso. Passaram uma borracha, hoje tem banco desenvolvendo software para o estagiário. E nenhum problema com o estagiário, né? Muito pelo contrário, eu fui estagiário e todos nós um dia, né, começamos. Mas a gente tem que tomar cuidado. Quem está escrevendo esse código? Tem gente entregando para a IA escrever o código e nem revisa. Testa, funcionou, e é um caminho de teste só. Se apareceu na tela, tá tudo bem. Então, assim, eu acho que eu estou bem preocupado com isso. E uma outra, de outro lado completamente diferente, eu queria inaugurar um pensamento meu com vocês aqui, que vocês são formadores de opinião no mercado, né? Eu tenho pensado o seguinte, eu acho que a saúde ela é muito bem representada em termos de instituições, né? A ANAP, as instituições públicas, todas elas, né? FEOSP e por aí vai. As operadoras também. Nós temos a ABSIS, nós temos a SBIS, que é a Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, a Associação Brasileira de CIOs em Saúde. Eu acho que talvez
dada a precariedade que é o mercado da saúde e a dificuldade que nós temos na cultura desse mercado, porque se você falar de cyber na área financeira, está resolvido. Sabe-se o que precisa fazer, ninguém prevarica, é uma área onde o dinheiro existe para isso, né? Minimamente existe, né? Dá para você fazer o que é preciso. Agora, na saúde, é mais difícil. E eu acho que a gente podia, sim, pensar na segurança da informação de uma forma mais integrada. Eu estou lançando aqui um pensamento, que é, como é que a gente pode unir as nossas instituições que trabalham os dados de pacientes, trabalham dados sensíveis, e as instituições que representam num modelo de autovigilância integrado. A ABSIS, por exemplo, tem um grupo, né, um GT de segurança da informação, que é ativo, que é super ativo. Eu estou falando de coisas simples, eu não estou falando de nada muito rebuscado, né? Mas que eu acho que eu, como então comprador de tecnologia, como gestor e que tem que se preocupar em manter a segurança do ambiente, eu acho que as instituições prestadoras lucrariam muito se a gente conseguisse fazer uma união ali de esforços, né? Seja para incentivar fornecedores a desenvolver melhor as suas soluções, seja para combater em conjunto. Porque provavelmente uma instituição invadida hoje, a outra será amanhã. Com a mesma... E se bobear, a mesma pessoa, o mesmo hacker, né? Então, eu acho que a gente podia também lidar com essas situações um pouquinho mais, de uma forma muito mais integrada. Exemplo. Eu tenho um SOC. A Cora, nós temos um SOC, né? Um Security Operations Center. E eu tenho certeza que o Hospital Sírio-Libanês tem o seu. O Einstein tem o seu também, né? Todos têm o seu SOC. Eu ainda não fui procurado e não conheço nenhum case onde esse SOC se conversa. Olha que ganho de tempo real, né, e de segurança, se os SOCs pudessem se integrar. Né? É uma ideia. E a gente podia falar de todas as outras disciplinas, né, de segurança, inclusive a retomada do ambiente, a proteção do ambiente. A gente podia aproveitar o mesmo conceito e ver o que é possível de fazer integrado, né? Então, fica aí uma sugestão. Vou refletir junto com vocês. Eu acho que foi super bem colocado o que você falou, quando a gente pensa que todos somos prejudicados de alguma forma quando a gente enfrenta um cyberataque, né? E como realmente é importante essa união de fornecedores e provedores de saúde para que haja essa troca de informação, haja esse estudo, né, de cenários. E, de fato, a ABSIS tem feito um trabalho muito bacana nesse grupo de cibersegurança, liderado pelo Leandro, que é CISO do Sírio. E é um grupo homogêneo dessa forma. Ele é formado por CISOs e formado por fornecedores. Então, existe essa troca. Legal. Há alguns anos eu fiz parte da diretoria da ABSIS, como vocês sabem, fui CEO da ABSIS. E a gente também, desde lá, tinha esse grupo de segurança de informação. E eu lembro uma vez que um hospital do interior recebeu um ataque bastante severo, também ficou fora do ar por vários dias. E um hospital bastante ainda carente de maturidade tecnológica e de formação de profissionais especializados em segurança da informação. Então, o que a ABSIS fez? Entrou em contato, né, com os gestores desse hospital, oferecendo ajuda, né, para indicar serviços, para trocar ideias e conhecimento. E olha só que gozado, eles ficaram assim tão surpresos com o contato da ABSIS que vieram para, mas quanto que vocês estão cobrando para fazer isso? Não, a gente, né, não está cobrando, é um trabalho voluntário de auxílio mútuo, né? Hoje foi você, amanhã pode ser outro, claro. Então, quão importante é, de fato, também essa ação e atuação das associações de classe no mercado, né? Isso que eu adoro a conversa com o Renato, porque ele é bem provocador, né? E a gente não tem que criar nada, a gente pode copiar no bom sentido. Quem faz muito bem isso no nosso país, e por isso que a gente tem um sistema bancário mais seguro do mundo, é o nosso sistema financeiro, né? Exato. Há bastante tempo, antes do Open Finance, os bancos entenderam a importância de se interoperar, né?
tem um caso famoso, e foi na dor, né? Foi na dor. Tem um caso famoso no mercado financeiro que um CPF fez alavancagem de dinheiro pegando empréstimo de um, daí com isso alavancava o outro e deu calote nos principais bancos do Brasil. Isso é um case da década de 90, eu acho. E os caras, não, peraí, né? Isso aqui pode acontecer de novo, né? Como é que ele vai... E há bastante tempo, né, criaram, né, os protocolos de interoperabilidade ali, né, que saiu aí o TED, o DOC, a Febraban veio daí, depois eles já tinham, antes do Open Finance, os associados já interoperavam o risco de crédito entre eles, isso já existia, então, para minimizar dano, né, no final do dia, né, e claro que não dá para comparar, né, como você colocou muito bem, né, o orçamento, uma instituição financeira para fazer combate, né, tá bem resolvido e também já tem as leis até para os danos, né, então dói também no bolso, então isso também ajuda, né, a área de saúde também acho que tem um pouco de zona de conforto nisso, porque no dia que, né, talvez a Agência Nacional de Proteção de Dados também for mais severa, isso vai caminhar, vai obrigar, né, na força da dor, mas vai caminhar. Mas um outro ponto que eu acho que vocês trouxeram muito bem, né, que o Brasil, nesse aspecto, ainda engatinha na cooperação das entidades, né? E a gente vê, eu falo muito isso, e nisso os Estados Unidos, na minha opinião, é um pouco modelo, lá, eles têm dado para tudo, eles têm estatística para tudo, né? Então eles conseguem tomar decisão muito mais rápido. E aqui a gente tem, muitas vezes, essa visão da individualidade, eu não posso falar o que eu faço porque é meu competidor. E eu acho que o Brasil tem um primeiro passo. Tu tem uma boa notícia, a Pix até uma das fundadoras, a Liz Brasil. Todas as empresas que fazem sistema laboratório têm uma associação. Imagina que loucura, né? Todos os competidores juntos e misturados. Mas por quê? Porque a gente tem a mesma dor. Trocar dados B2B com laboratório, isso aí foi criado aí em 2016, se eu não me engano, num congresso. E com isso a gente conseguiu voz com o Ministério para fazer, na época do carimbo de tempo do certificado digital dos exames, que é quebrar a gente deu um parecer técnico com a melhor das boas intenções, o Ministério poderia quebrar o setor de saúde laboratorial numa tacada só, né? Depois, na Lei de Proteção de Dados, a gente foi atuante também, então acho que está na hora, sim, não só os prestadores de serviço médico, mas até os fornecedores de tecnologia se unirem, porque tem dores que são comuns, né? E os bancos estão aí para provar que é possível criar uma associação forte, que lideraram o Open Finance e está aí, né, e todo mundo está ganhando com isso, né? Então, acho que a gente aqui na área da saúde também tem tangenciando o tema aqui, né? Agora, você colocou um ponto importante que também eu escutei de um especialista de segurança, que não é se eu vou ser atacado, né? É quando e como eu reajo, né? Então, acho que essa é a realidade. Tipo, você falou da brigada de incêndio, me veio isso, né? As pessoas têm que saber que vai acontecer. É que nem você vai ficar doente. Você vai ficar doente. Como é que você vai reagir na doença? E esse talvez é uma cultura que a instituição de saúde tem que se preparar, né? Não dá para criar agora lá nos Estados Unidos quer criar o domo de ouro, né? Se proteger de tudo, porque esse orçamento é inviável, né? Não dá. Em quanto tempo eu volto a operar minimamente, né? Tendo, claro, eu tenho que proteger do básico, né? Mas não dá para achar que eu vou ter um orçamento infinito, né? E essa é a realidade, e aí é a realidade do Brasil, né? A gente tem realmente, não é só o porte da instituição, também tem, né? O porte da instituição viabiliza um orçamento maior ou menor, mas tem uma questão de conscientização importante, e daí a gente entra no outro tema que é profissional, né? Você falou dos CISOs aí, a gente também tem todo um desenho complexo, e inclusive levado até por uma estratégia de governo, né? A gente, cibersegurança hoje, né, foi pautado em alguns momentos aí, em alguns temas governamentais federais, mas a gente vê isso ainda como isso não é para nós, né? Enquanto que a gente vê governos inteiros, né, aí se preparando como se fosse para uma guerra cibernética. E foi falado do LGPD, né, que é a nossa próxima temática, né? LGPD veio, eu tenho uma opinião pessoal sobre LGPD, vou falar ela talvez daqui a pouquinho, mas a grande verdade é que as pessoas, elas acreditam que a LGPD ela é uma sigla bonita e os meus dados estão protegidos, né? Então tá tudo certo. E o paciente mesmo tem uma certa responsabilidade sobre os próprios dados dele, o cuidado que ele tem com a senha, né? Não adianta nada, né? O prestador de serviço de segurança, né? Os provedores de serviços médicos
a senha é 1, 2, 3, 4, né? Não dá. E a gente vê muito vazamento de dados ainda nas instituições de saúde. Você falou das estatísticas, já é o terceiro, né? O governo também ajuda bastante, né? Então talvez se o governo fosse um pouco cuidado, saúde já estaria em segundo, né? Mas quais são as boas práticas, a opinião que as instituições de saúde, os hospitais devem adotar para minimizar o dado de vazamento, né? A maldade é muito criativa, você usou essa frase, né? E aí, talvez as pessoas não saibam, né, do quão danoso pode ser um dado de saúde ser exposto de forma por uma pessoa, né, não bem intencionada. Então, o que vocês acham que as instituições de saúde poderiam fazer para minimizar vazamentos de dados? Bom, eu achei interessante, né, que você citou a questão de, às vezes, o governo, né, de estar falando de governo, ter essa conscientização de trabalhar numa legislação que seja exequível, que de fato traga uma proteção para o cidadão, né, e que seja mais vigilante por parte dos prestadores de saúde. Eu acho que isso tudo tem um objetivo muito importante e precisa ser feito. Mas o que a gente vê hoje é a maioria das instituições preocupadas em não ser multada, em não ter que pagar multa, do que de fato evitar qualquer problema relacionado à segurança da informação. Mas a normatização, acho que ela é válida. Às vezes, né, a gente quer a cultura brasileira, que tudo quer dar um jeitinho. Então, às vezes, se faz importante você ter um pouco mais de rigidez nos termos jurídicos. Eu estava lembrando de uma situação, eu trabalhei para o governo irlandês, e o governo irlandês, como eu estava te contando um pouquinho antes aqui do nosso podcast, ele é o polo tecnológico da Europa, ele cedia aí grandes empresas de tecnologia, e é um governo extremamente capacitado e preparado para cyberincidentes. No entanto, há 3 anos, o sistema de saúde irlandês foi invadido. Não sei se vocês lembram disso. Sim, sim. E eles ficaram sem o sistema único de saúde, o SUS, né, equivalente ao SUS lá, por quase uma semana parado, né? Então, mesmo um governo extremamente qualificado em termos de tecnologia, preparado com um plano, né, de defesa a cyberincidentes, ainda assim teve um impacto muito relevante e uma demora muito grande na recuperação do ambiente. E então, de novo, né, eu vou bater nessa tecla, que é a tecla da conscientização, não só da sua conscientização como usuário, de seguir protocolos seguros, né, quando você acessa um computador, de não espetar um pendrive no computador corporativo, de você seguir normas básicas ali de segurança, mas também nesse lado da conscientização de fato da importância das consequências e da grandiosidade da consequência de um golpe cibernético, né? De novo, não só financeiramente, mas emocionalmente, também o fator psicológico do paciente. Então, são questões bastante relevantes e muito importantes aí quando a gente fala de consequências. Os danos são irreparáveis, né? Acho que assim, quando a gente fala de cultura, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa e com americanos e europeus recentemente. Foi um prazer, na verdade. Eu aprendi demais. É outra cultura. Para vocês terem uma ideia, o plano de resposta ao incidente, a qualquer incidente, porque quando o incidente ele acaba de acontecer, você faz uma categorização nele que nem sempre você acertou naquela categorização. E principalmente quem faz a categorização desse incidente é um ator local, é um ator que está próximo ao incidente. E isso faz toda a diferença, porque você acaba se viciando e acaba diagnosticando muitas vezes de forma errada. Mas esse procedimento era um procedimento que dizia o seguinte: no máximo 24 horas, no mundo inteiro, a empresa era uma empresa que tinha 11 sites no mundo.
E no máximo 24 horas você tem que ter não só notificado esse incidente, como você tem que ter rodado todos os processos de comunicação dentro da empresa, fora da empresa, a agência, em 24 horas. E tomado todas as providências também de recuperação. Se você chegasse, e aí você ia medindo dentro das 24 horas o acompanhamento, né? E quando não acompanhava, passaram 2 horas dessa etapa que precisa fazer, escalava. E em 24 horas, escalava ao CEO global. Então, essa é uma cultura, né? E infelizmente, né, a gente vive de uma cultura de pouco ou baixo respeito ao conhecimento técnico, né? Então, nós quando vemos aí uma pessoa, um engenheiro civil, planejando ou trabalhando em alguma coisa, nós brasileiros, principalmente, queremos palpitar. Eu sou um deles. Né? Então, não, mas essa parede podia ser mais baixa, essa janela não podia ser aqui, e etc, etc. Ou seja, a gente tem uma predileção por palpitar em coisas que não conhecemos direito, né? E é claro que em temas como segurança da informação e medicina, palpite errado faz muito mal, né? Então, essa é outra coisa que foi um grande aprendizado para mim, né? Então, é assim, a equipe de segurança da informação e de privacidade desenharam um processo que era o processo ideal para eles e eles respeitaram. Não tem ninguém que chega lá e fala, não, isso aí deixa para lá, ou não precisa ser 24 horas, deixa eu opinar nessas 24 horas. Não. Tem alguém técnico que analisou isso, tem leis, tem isso, né? 24 horas e é assim. Né? Saber gerir Então, a crise, né? Isso é um grande aprendizado para mim, né? Não na questão técnica, mas em especial na implantação dessa cultura, que é assim que tem que ser. Tem que ser seguida, né? Acho que você colocou muito bem. A cultura, com certeza, é um fator preponderante para o sucesso de uma nova política, mas ao mesmo tempo você saber seguir ela depois que ela é implantada é o segundo desafio, né? A gente gosta de ganhar certificação no dia da certificação, né? Eu acho muito engraçado. Não tem como não fazer uma metáfora, uma comparação direta, né? Tem vários dias. Hoje é certificação ONA, mas o store já não é certificado, né? É o dia a certificação é todo dia, né? Não é só no dia que o auditor tá lá, né? Exato. Então, isso resume bem o que você quis dizer, né, cara? A certificação é todo dia, eu tenho que responder isso todo dia. Então, isso é um pouco da cultura, né? E aí, às vezes também, claro, né? Mas quando a gente vai trabalhar com as empresas europeias, as empresas americanas, as empresas orientais, ali, principalmente as japonesas, o processo é o mais importante, né? E é protocolo, 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 protocolo. E isso realmente é um desafio para nós que gostamos do jeitinho, né? A criatividade é boa, né? Mas tem momentos que não dá para um piloto ficar em Mayday e fazer inventando protocolo de segurança, né? Eu acho que isso na área médica, talvez, óbvio, não, como eu falei, na área fim, que é a medicina pela medicina, eu acho que os protocolos são muito bem definidos, né? Lançar uma nova droga, os protocolos de segurança, né? Toda a compatibilidade tem que ter um medicamento, um procedimento tem que ser testado, repetido e tudo mais. Mas o meio, que a gente está no meio, ainda é um desafio, né? Uma última pergunta para a gente caminhar aqui, gente. Qual é, na opinião de vocês, hoje, o maior medo que vocês têm, falando de cibersegurança, e para esse tema na saúde no Brasil? Deixar você responder primeiro. Talvez eu tenha um componente aqui que é pessoal, né? Que é justamente atrapalhar um cidadão que naquele momento tem uma vulnerabilidade de saúde, né? Então a pessoa já está vulnerável, seja por uma lesão, um atleta, um jogador de futebol que está com uma lesão, ele tem um problema ali que não é só a lesão, né? Talvez a carreira inteira e etc. Bem que a mídia hoje é uma grande incentivadora de notícias e etc., mas a pessoa física, né, ali está vulnerável naquele momento, né? Tanto quanto um paciente oncológico e etc. Então, causar algum dano adicional a um paciente que já está debilitado, vamos dizer assim,
para mim é o que eu mais penso, né? Em segundo lugar, lógico que são os vazamentos coletivos, né? Instituição e tal. Então, isso geralmente causa um grande dano para a companhia, né? Então, a gente presta muita atenção nisso. Legal. Bom, eu trabalho na área da saúde já há mais de 20 anos e falo para todo mundo, a gente que trabalha na área da saúde, quando um mosquitinho te morde, você não quer mais largar da área da saúde, né? E a gente que trabalha com tecnologia, a gente tem o nosso trabalho refletido diretamente no bem-estar do paciente. Então, tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente faz, no meu caso como fornecedora, né, trabalhando em parceria com os clientes dos hospitais, tudo pensado para que você, quando paciente, eu, quando estiver na posição de paciente, seja tratada de uma forma humanizada, apesar de toda a tecnologia que está disponível para mim, que eu tenha acesso a uma autonomia sobre as minhas condições assistenciais e clínicas. Eu falo muito sobre a questão da hiperpersonalização na saúde, né? Que é justamente você dar essa autonomia para o paciente, para a gente, de fato, gerir a nossa jornada digitalmente de uma forma segura. E aí, como eu, sendo uma apaixonada pelo setor de tecnologia aplicada à saúde, o meu desejo como pessoa, como profissional, é poder entender que um dia possamos ter uma equalidade de atendimento médico, independente em qual região você se encontra, qual a sua condição social, né? Que a gente tenha essa possibilidade de viver um atendimento humanizado, tecnológico, uma jornada digital de paciente que seja acessível a todos. Então, o meu maior medo quando a gente fala em cibersegurança é que essas questões voltadas à gestão de risco, essas questões voltadas ao cenário cibernético possam impedir essa evolução e esse acesso a todas as pessoas. Acho que esse é o meu maior medo. Isso é um excelente ponto, né? Talvez as pessoas ficarem congeladas pelo medo, né? E isso pode acontecer. A gente queria agradecer muito aí todo mundo que acompanha o nosso podcast, agradecer a Andréia, Renato, que esteve aqui com a gente, tá? Lembrando que a gente tem o nosso QR Code aqui disponível para toda essa programação completa. Quem gostou, curte lá o LinkedIn da Pixium e para receber os materiais também, tá? Muito obrigado, até a próxima. Obrigada.